Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama, Senhor Deus nosso Pai, antes estávamos longe do Senhor Deus, perdidos no meio do pecado. Nós que éramos inimigos do Senhor Deus através das malignas obras, e somente necessitávamos receber o julgamento e o castigo diante do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus teve misericórdia de nós e fez com que pelo Senhor Jesus Cristo a maldição, o julgamento que nós deveríamos receber, Ele recebesse por nós. E assim Ele se tornou realmente o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E através daquele sangue precioso na cruz, lavou nossos pecados eternamente. E que jamais nós não recebamos mais o castigo e o julgamento diante do Senhor Deus. Então, por crermos nessa verdade, nós estamos dentro do Senhor, com uma esperança eterna, com a esperança gloriosa de podermos entrar no reino do Senhor Deus. Nós agradecemos por isso. Durante essa semana passada, nós estávamos reunidos aprendendo a sua palavra. Então, dessa vez também, que muitas pessoas elas possam realmente compreender a sua verdade, a sua graça, para que eles possam receber a salvação, Senhor Deus. E essa grande graça que o Senhor Deus nos permite, através do sangue precioso do Senhor, nós que o recebemos pelo coração, o tempo que nos resta em nossas vidas, que nós possamos viver uma vida adequada como seus filhos. E assim que nós possamos viver servindo ao trabalho e à palavra diante do Senhor Deus. E que todos os dias nós possamos ser restabelecidos de formas mais limpas e santas diante do Senhor Deus para vivermos uma vida adequada como seu filho. Que o Senhor Deus possa nos proteger. E que ainda há pessoas que ainda não conseguiram compreender o seu amor e a sua verdade verdadeiramente. Que o Senhor Deus possa sustentar o coração destes e que possa permitir a graça para que eles possam crer verdadeiramente através da sua graça e seu amor, para que todos eles, com grande esperança eterna, eles possam realmente desejar a salvação diante do Senhor Deus. Realmente nesse tempo de culto também, a palavra que nos é necessária, que o Senhor Deus nos permita, e que o Senhor Deus possa nos mostrar e nos revelar, fazer quais são as obras que nós devemos fazer e qual é realmente a verdade que o Senhor Deus quer nos expor. Realmente, irmãos e irmãs que não puderam vir aqui agora, realmente aqueles que estão no meio da doença, que o Senhor Deus permita a saúde rapidamente. As pessoas que estão com dificuldades nos seus corações e situações, o Senhor Deus permita a graça necessária para cada um, para que eles possam ter o coração sustentados pela sua palavra. E também pelo mundo afora, realmente, vários lugares diferentes, vários irmãos e irmãs que estão defendendo sua fé para viver pelo Evangelho. Que o Senhor Deus possa proteger a vida destes e para que eles possam viver sem nenhuma vergonha como seus filhos. E que assim o Senhor Deus possa permitir para que muitos espíritos perdidos possam ser levados diante do Senhor Deus para serem salvos. Que o Senhor Deus possa ajudar nesse trabalho glorioso. E nesse tempo agora, que o Espírito Santo agora ele possa estar nos conduzindo. E nós desejamos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 1. Primeiro Pedro, capítulo 1, Novo Testamento, Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos ler todos juntos devagar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Até aqui. Então, durante uma semana, eram dias muito frios, mas todas as noites, realmente muitas pessoas elas se reuniram e aprenderam a palavra. E também entre as pessoas que vieram realmente pela primeira vez, haviam muitas pessoas novas.
E essas pessoas, elas, enquanto estavam ouvindo a palavra do Senhor Deus, que elas pudessem compreender que o Senhor Deus existe, realmente a palavra do Senhor Deus é verdadeira, e qual é o trabalho que o Senhor Jesus Cristo fez, que é vir para este mundo e morrer na cruz através de sangue precioso, lavar os nossos pecados, e através da ressurreição nos foi dada a nova vida. Então, essa verdade, essa graça, essas pessoas, elas puderam crer e receber a salvação. Então, existem várias pessoas que conseguiram, eu acredito. Então, o Senhor Deus, quando um pecador, ele se arrepende e recebe a salvação, ele disse que mais do que 99 justos, o Senhor Deus, ele se agrada no céu. Então, dentre todas as pessoas que ouviram essa palavra, tem pessoas que receberam a salvação. Então, eu acredito que isso torna uma grande felicidade e glória diante do Senhor Deus. Então, é por isso que nós também, todos juntos, precisamos estar muito felizes e dar glórias ao Senhor Deus. Então, primeiramente, os irmãos e irmãs que receberam a salvação, eles devem estar pregando e orando pelos irmãos, amigos, vizinhos que estão ao seu redor, e assim depositar o seu tempo, o seu esforço e várias coisas como bens também para poder fazer com que estes amigos, irmãos, familiares, eles possam receber a salvação. Então, o Senhor Jesus Cristo ele ter morrido na cruz e ter realizado essa grande graça do Senhor Deus é para que os irmãos que receberam a salvação primeiramente, eles possam fazer com que as outras pessoas possam receber a salvação. Então, esse é um dos objetivos e métodos que o Senhor Deus fez para salvar os homens. Então, primeiramente, aqueles que receberam a salvação através de seus esforços, suas orações, as pessoas elas podem receber a salvação, mas sem isso, é muito difícil alguém receber a salvação. Então, em Hebreus, ele fala que se nós dermos as costas para esse evangelho, como é que nós vamos desviar desse castigo do Senhor Deus? Então, o Senhor Deus ele permitiu para todas as pessoas deste mundo a graça e a chance de receber a salvação. Então, essas pessoas elas falam, por que não conseguimos receber a salvação? Então, por que será? Porque tem pessoas que têm desinteresse pela palavra do Senhor Deus, dão as costas diante da palavra do Senhor Deus, porque elas querem ver os bens materiais, as coisas carnais que são visíveis diante dos seus olhos. Então, todos os dias estar pendurados, realmente somente sustentando o seu coração nessas coisas. Então não tem nenhum tempo para pensar diante do Senhor Deus. Não tem tempo para pensar no seu espírito. Não tem tempo para pensar realmente a vida após a morte. Realmente não ter o tempo nenhum para pensar sobre o que vai acontecer quando ele morrer. Então sua vida simplesmente termina e ele vai aparecer diante do Senhor Deus e receber o julgamento. É porque essas pessoas, elas dão as costas diante da palavra do Senhor Deus. Algumas pessoas, elas ouvem a palavra do Senhor Deus, mas elas falam, se eu tiver uma chance na próxima vez, eu vou receber a salvação. Então, dessa maneira, o coração, ele tem um coração de desprezo dessa palavra. Então, tem desinteresse, de se afastar da palavra do Senhor Deus. Então, é por isso que essas pessoas, elas fracassam. Então, não é uma pessoa que tem muito pecado que fracassa. Então, as pessoas que desprezam, negam o Senhor Deus, realmente dar as costas, vocês precisam saber como isso é um grande pecado. Então, as pessoas que receberam a salvação primeiramente, elas precisam saber quão grande e precioso é a salvação que elas receberam. Que o Senhor Deus, que criou todo este universo, todas as criações, Ele fez através de Sua palavra, e através de Sua palavra, até agora, Ele domina e ordena sobre todas as criações. Então, o Senhor, Ele criar o homem e salvá-lo, através da palavra e do poder, não podia ser feitos. Então, o Senhor Deus teve que preparar o seu Filho unigênito, Jesus, para que morresse na cruz. E assim o Senhor permitiu o seu Filho como sacrifício para morrer na cruz. Então, e algo mais importante, maior sacrifício igual a este não existe neste mundo. Então, alguém está dando o seu Filho unigênito para morrer, então esse amor não existe realmente nenhum igual a este. E não pode existir. Então, essa salvação que nós recebemos, nós não sabemos quão precioso realmente elas são. Então, eu também, até agora, não consigo saber
quão precioso é essa salvação. Porque quanto mais eu aprendo a palavra, mais eu vou aprendendo, mais eu vou percebendo que essa salvação do Senhor é tão grande. Realmente, cada momento mais eu vou compreendendo. E quanto mais eu vou compreendendo, mais o agradecimento e a felicidade elas transbordam no meu coração. Então assim eu dou glórias diante do Senhor Deus e desejamos dentro do meu coração com uma grande esperança de viver pelo Senhor Deus. Então a graça realmente diante do nosso coração ela começa a ser seguida realmente através da vontade do Senhor Deus para fazê-la. Então realmente nós fazemos um trabalho grande desse de nosso coração é que para outras pessoas receberem a salvação. Então, dessa forma, nós precisamos orar, precisamos nos esforçar para que pelo menos uma pessoa consiga receber a salvação. Então, e as pessoas que não conseguiram receber a salvação, nós vemos que existem pessoas, irmãos, que eles estão chorando, realmente se esforçando para juntar aquelas pessoas que não receberam a salvação e trazer para elas ouvirem a palavra, realmente somente desejando como eu queria que essas pessoas recebessem a salvação. E quando elas recebem, eles ficam tão felizes. E também quando as outras pessoas não conseguem receber a salvação numa chance, na outra eles oram, planejam como é que eles vão fazer isso. Então, essa grande salvação que nós recebemos. Então, um anjo, ele foi criado primeiramente antes dos homens. Ele é uma forma realmente muito completa, mas os anjos, eles realmente foram contra o Senhor Deus, eles realmente traíram o Senhor Deus e eles foram julgados e eles foram corruptos. Mas os anjos, mesmo quando eles se tornam corruptos, eles não recebem o perdão diante do Senhor Deus, porque eles foram criados como servos para servir o Senhor Deus. Quando um servo ele peca contra o Senhor Deus e ele é julgado e ele é expulso, jamais ele retorna. Então, ele recebe o castigo e acabou para ele. Para um filho, que é o homem, o Senhor Deus ele realmente permite o castigo, mas permite a chance de ele retornar. Então, o motivo do Senhor Deus ter criado o homem e os anjos realmente são diferentes. Então, o anjo, quando ele se torna corrupto uma vez, não tem mais chance de receber a salvação diante do Senhor Deus. E o resto dos anjos também, realmente que estão diante do Senhor Deus, eles somente são servos para servir o trabalho do Senhor Deus. Eles não podem se tornar filhos do Senhor Deus. A glória de ser filho diante do Senhor Deus realmente é somente as pessoas que receberam a salvação pelo Senhor Jesus Cristo para se tornar noiva de Cristo. Então quer dizer que noiva significa participante com Deus, realmente eternamente, de forma espiritual. Então, nós somente podemos pregar o evangelho por causa desses aspectos. Então, as pessoas que receberam a salvação primeiramente e que agora estão aqui no domingo para ouvir a palavra, realmente eu, com um grande coração de felicidade, através do nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero dar as boas-vindas para vocês. E que agora nós todos realmente somente temos somente um Pai, irmãos e irmãs, somente no mesma esperança, na mesma vontade, e daqui a uns instantes nós somos pessoas que vamos morar todos juntos nos céus. Então, realmente as pessoas que vão morar nos céus juntos também precisam aprender a morar juntos já neste mundo. Então, esse tempo restante das nossas vidas, que nós possamos viver diante do Senhor Deus, realmente um amando ao outro. E assim, eles possam ajudar um ao outro para fazer realmente a viver a vida de fé. E assim, até entrar diante do Senhor, diante do Senhor Deus, no reino do Senhor Deus, que nossa fé ela não se perca. Então, quando um filho nasce, o pai, mãe, toda a família, através de grande amor, através de todo o cuidado, realmente ele precisa receber esse recém-nascido para ele poder crescer. E assim, realmente de forma característica, ou educacional, social, ele precisa se tornar realmente como uma pessoa boa e crescer bem. Então, mas isso somente pela sua força não tem como. Sem o amor dos pais não dá. Então, ele cresce, nasce com o amor dos pais, ele cresce com o amor dos pais, da família, através do cuidado, e assim ele cresce, vai amadurecendo pouco a pouco. Então, as pessoas que receberam a salvação também, através do esforço destes, e através da graça e do amor do Senhor Deus, as pessoas novas recebem a salvação, e assim, através da vida de fé também, e do cuidado e do amor das pessoas que receberam a salvação antes, as pessoas novas, elas podem crescer na vida de fé, realmente possam estar juntos, e que isso não se torna individual, mas sim isso se torna algo coletivo, realmente em comunhão, é uma unidade onde estamos juntos crescendo diante do Senhor Deus. É algo que nós devemos saber. Então, e agora?
E para que outras também possam receber a salvação, nós precisamos estar esforçando e nós precisamos estar realmente orando. Então não podemos pensar, já que eu recebi a salvação, fiz todo o meu trabalho. Não é isso. Nós precisamos estar nos esforçando para que as pessoas possam viver a vida de fé. Então, agora, espiritualmente, são como crianças pequenas. Então, é por isso que em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 fala: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então quer dizer que existe a salvação de nascer, existe a salvação de crescer, existe a salvação de se tornar maduro diante do Senhor Deus e ir para o Senhor. Então realmente ele nasceu e para ele crescer é necessário o leite racional e cada momento crescer. Então esse leite racional é como a palavra do Senhor Deus. Então a palavra do Senhor Deus, mesmo você lendo sozinho, você não consegue compreender bem. Então as pessoas quando que receberam a salvação estão reunidas diante do Senhor Deus, realmente em comunhão, aprender a palavra juntas naquele meio. Então essas pessoas elas podem realmente receber essa palavra como leite racional e assim elas possam crescer rapidamente. Então quando recebem a salvação, realmente eles são pecadores inúteis, realmente tão miseráveis que receberam a salvação. Mas após receber a salvação, a palavra do Senhor Deus faz o trabalho de mudar o nosso coração. Então o nosso coral ele tem cantado o cântico anteriormente, o louvor, ele fala que o Cristo veio ao meu coração. Então quer dizer que esse Senhor, ele vem para dentro do meu coração. E aqui dentro de mim, ele me permite realmente mais cheio da vida, da graça, da palavra para nós. Então fazendo com que todos os dias a nossa vivência ela possa ser mudada. Então assim que nós possamos viver uma vida adequada diante do Senhor Deus. E que todos os dias de forma nova, renovada, nós possamos viver de formas realmente resistentes e realmente corajosos diante do Senhor Deus. Então, tanto o leão ou o tigre, quando nós olhamos que eles são filhotes, realmente seja leão, seja filhote de cachorro, de leão, de tigre, realmente não tem diferença. Mas com um leão, quanto mais ele vai crescendo, mais ele ganha a forma de leão. E mais ele vai ficando realmente aquele instinto dele, agressivo, como predador, realmente mostrar como ele é o rei dos animais. Então, quando recebemos a salvação, nós realmente recebemos de forma miseráveis, mas após recebermos a salvação, existe o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito Santo faz o trabalho de nós sermos mudados. Então, há pouco tempo atrás não tínhamos diferença nenhuma realmente com as pessoas do mundo, mas após receber a salvação, ela cada momento vai mudando totalmente as pessoas deste mundo, realmente para pessoas que vão para o céu. Isso não é pelas nossas forças, mas é através da força do Senhor Deus, então, através da palavra e através da ajuda do Espírito Santo nós podemos ser mudados. E para que isso aconteça, continuamente nós precisamos estar dentro do rebanho das pessoas que receberam a salvação. Quando eu recebi a salvação, não havia nenhuma pessoa que me ensinasse. Em 1962, 30 de outubro, às 8 horas da noite, realmente a palavra verdadeira do Senhor Deus realmente foi compreendida dentro do meu coração. Realmente era no tempo onde já havia passado 10 anos que eu estava frequentando a igreja. Realmente já havia passado 2 anos que eu estava realmente fazendo pregação como realmente um missionário. Mas eu, depois que recebi a salvação, eu realmente precisava realmente evangelizar esse evangelho. Então, para isso eu preciso ganhar o poder do Senhor Deus. Eu preciso saber sobre a palavra do Senhor Deus. Então eu pensei, como é que eu devo fazer? Então daquele momento em diante, eu fui para todos os lugares que realmente eram igrejas teológicas, igrejas realmente em diversos lugares eu fui. Durante 4 anos, somente buscando esses lugares realmente para aprender a palavra do Senhor Deus. Realmente eu também havia realmente passado muitas dificuldades, eu havia passado muita fome, mas isso não foi em vão. Mas depois de 4 anos, eu consegui aprender o que era realmente verdadeiramente uma igreja. Então assim, novamente eu comecei a viver a vida de fé, realmente crescendo, amadurecendo. Então após isso, passaram-se 55 anos. Então, mas como é que eu devo fazer para realmente transbordar, manifestar o trabalho do Senhor Deus, a salvação do Senhor Deus? Então, através da minha experiência, eu consegui aprender várias vezes essas coisas. Então, quando recebemos a salvação também, nós compreendemos a palavra para recebermos a salvação, não é? Então, dentro dessa Bíblia existem muitas palavras, mas em Colossenses capítulo 1, versículo 1, então realmente esse evangelho do Senhor Deus é desde o momento que nós ouvimos e cremos, realmente na Bíblia aparecem várias palavras realmente de que nós podemos receber a salvação ouvindo. E isso se chama evangelho. E dentro desse evangelho existe a graça do Senhor Deus.
Então, qualquer pessoa que seja, mesmo que ela tenha muito pecado, seja que ela tenha feito obras boas ou não, realmente tudo pela graça é dado realmente gratuitamente para todas as pessoas. Então, realmente não é para a pessoa que é boa ou pessoa que tem muito dinheiro. Todas as pessoas realmente é de graça. Graça é de graça, não é? É franca. Então, realmente, um pecador que ele estava realmente indo para o inferno, ele ter recebido a salvação para poder entrar no reino do Senhor Deus. Isso é graça, gente, do Senhor Deus. Então, realmente, essa graça do Senhor Deus está escrita nessa Bíblia. Então, quando nós compreendemos verdadeiramente essa graça do Senhor Deus nesse dia, realmente a desconfiança ela desaparece, o pecado não se torna mais problema, porque realmente o amor do Senhor Deus, a graça do Senhor Deus é muito maior do que o meu pecado. Então, mesmo que eu tenha pecado ou mais pecado dentro do meu coração que já estava realmente plantado, realmente a graça de eu poder entrar no reino dos céus é maior do que isso. Então é por isso que em Romanos capítulo 1, versículo 16 fala: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, realmente dentro desse evangelho existe a graça do Senhor Deus, e ao compreender essa graça do Senhor Deus, qualquer pessoa tem o poder de receber a salvação. Então, como é que eu não vou pregar esse evangelho do Senhor Deus? Realmente é um remédio que pode curar qualquer tipo de doença. Então, se nós estivermos vendo pessoas que estão morrendo, se eu falar, ele não tem nenhuma relação comigo, então eu vou deixar aquelas pessoas morrer? Não, realmente aquele remédio eu recebi de graça. Então, realmente é algo que eu devo dar de graça. Eu não posso receber o dinheiro. Então, já que eu recebi de graça, eu também preciso dar de graça. Então, sem custo recebi, então sem custo eu preciso dar. Então, já que realmente é a salvação que o Senhor Deus me permitiu, não é somente, eu criei, então realmente eu consigo crer nisso, então eu vou para o céu e acabou. Não é isso. Realmente isso é muito individualista. Então, realmente, se eu ajudar um pouco aquelas pessoas que estão morrendo, aquelas pessoas elas podem receber realmente a graça e podem ser vivas. Então, a mesma coisa, uma pessoa que estiver morrendo, se eu deixo, esqueço, não ajudo, ela despreza a vida daquela pessoa, então eu também sou realmente considerado como homicida, realmente. Realmente, então, uma pessoa que está na água se afogando, eu preciso pular e ajudar aquela pessoa, não é? Então, realmente, existem, ultimamente, muitos incêndios, onde centenas ou dezenas de pessoas elas morrem. Então, vários bombeiros, eles vão para o local e realmente eles colocam a vida deles em risco, realmente no meio daquele fogo para salvar a vida de outras pessoas. Mas, realmente, o tempo é passado. Eles gastam o tempo e não conseguem ajudar direito as pessoas. Eles deixam as pessoas morrerem. Então, realmente, a responsabilidade é cobrada sobre eles. Realmente, existem muitas coisas que acontecem assim, não é? Então, nós não estamos pregando o evangelho. Isso quer dizer que virá o castigo do Senhor Deus para nós. Então, agora nós, já que recebemos a salvação, o trabalho que devemos fazer é que várias outras pessoas elas recebam a salvação através deste evangelho. Esse é o único trabalho que nós temos. Então, Salmos 118, versículo 17: não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Então, o Senhor, Ele está vivo. O Senhor Deus tem criado todo este universo, toda a criação. E eu realmente, não somente esse Deus, mas o Senhor Deus também, que deu o seu Filho até a morte, o Filho unigênito, para que realmente nossos pecados eles pudessem ser lavados. Então, qualquer pessoa que pudesse realmente crer nessa verdade, eles pudessem receber a salvação. Então, eu vou contar esse trabalho do Senhor Deus. Então, eu não vou morrer, eu vou viver. Então, esse é o trabalho que nós devemos fazer. Então, o trabalho que nós fazemos, realmente, após recebermos a salvação, realmente, após recebermos a salvação, o pensamento de querer ver neste mundo, todos somem. Eu sou a pessoa mais feliz deste mundo. Porque eu recebi a salvação eterna. Realmente o meu espírito foi salvo. Eu me tornei o filho do Senhor Deus. Agora eu tenho uma esperança exata de poder entrar no reino do Senhor Deus. E enquanto eu viver neste mundo, o Senhor Deus vai estar junto comigo. Então, realmente quem é mais feliz do que eu? Como eu neste mundo? Realmente não existe nenhuma pessoa assim neste mundo. Mesmo que busque algo neste mundo, não existe nada de bom neste mundo. Porque realmente não existe nada mais feliz, melhor do que a felicidade do meu coração. É por sempre que eu penso, eu gostaria de ir logo diante do Senhor Deus. Realmente tinha momentos que eu pensava assim. Então realmente, mas existe um objetivo, um motivo de eu viver neste mundo, mais ainda. Realmente eu viver, realmente... Porque existem pessoas que estão, como eu, antigamente, frequentando a igreja durante dezenas de anos, pensando, se eu frequentar a igreja eu vou para o céu. Viver uma vida religiosa. Então, realmente existem tantas pessoas assim. Nós precisamos pregar o evangelho para aquelas pessoas. E também outras pessoas que nunca frequentaram a igreja. Então, realmente, elas começam a pensar, eu tenho muito pecado no meu coração. Senhor Deus não vai aceitar uma pessoa como eu. Se existir no inferno, eu vou para o inferno, pessoas como eu. Já que eu não vou poder entrar no reino do Senhor Deus, realmente vou ver como uma pessoa de boas obras e eu vou para o inferno. Tem pessoas que pensam assim, realmente largar a vida deles, viver de qualquer jeito, realmente viver somente preso nos seus pensamentos.
Então, realmente, as pessoas não sabem sobre a palavra do Senhor Deus, eles não sabem sobre o amor do Senhor Deus. Então, realmente, as pessoas, elas terem muito pecado, o Senhor Deus, ele vai e abandona? Não. Realmente, não existe nenhuma pessoa que será abandonada pelo Senhor Deus por causa disso. Seja grande pecado ou seja pequeno, realmente são pecados diante do Senhor Deus. É por isso que nós precisamos pregar esse evangelho para essas pessoas. Realmente, mesmo que não frequente a igreja nenhuma vez, realmente não importa qual pecado que eles sejam, realmente nós precisamos pregar o evangelho para que aquelas pessoas realmente na hora possam receber a salvação. Realmente, sem realmente descanso, nós estamos esforçadamente precisamos pregar o evangelho. Então, assim, ele igualmente consegue receber realmente e compreender a graça do Senhor Deus e receber a salvação. E assim, diretamente eles podem realmente se tornar realmente filhos do Senhor Deus eternos que receberam a graça, realmente de pecadores, de filhos do diabo para filhos do Senhor Deus. Então até agora nós estamos pregando o evangelho realmente continuamente, nós não sabemos qual graça e qual tempo o Senhor Deus irá nos permitir, mas realmente não existe um tempo mais urgente e necessário do que agora. Realmente não sou somente eu, mas todas as pessoas que receberam a salvação como eu. Então realmente a palavra que nós devemos aprender após recebermos a salvação realmente são muitas. Não conseguimos aprender tudo de uma vez, mas vamos aprender realmente primeiramente desde o mais básico, do mais fácil, e assim cada momento precisamos aprender continuamente passo a passo. Então, quando nós recebemos a salvação também é pela graça por cremos e compreendemos e cremos. Então, da mesma forma também existem muitas graças que nós devemos receber depois da salvação. A salvação nós recebemos somente uma vez. Estamos em João capítulo 1, versículo 16. Então, realmente, a salvação é a graça das graças. Então, realmente, a graça não é você receber uma graça e acabar, mas se você receber uma graça da salvação, é única, mas você receber a graça diante do Senhor Deus, a graça das graças, realmente é uma graça que continuamente o Senhor Deus vai nos permitir mais. Realmente, transbordando da graça, o Senhor Deus sempre me dará. Então, realmente, uma graça que sempre me dá. Então, também, a graça que nós vamos receber quando formos diante do Senhor Deus também existe. O que seria isso? Após recebermos a salvação, a vida de fé de obedecer diante do Senhor Deus é bem pequena, mas ao ver do Senhor Jesus, ele disse para nós sermos fiéis no pouco. E assim ele vai nos permitir o muito. Então nós estamos esforçando pelo Senhor Jesus, é pouco. Mesmo que nós façamos muito, realmente quanto que nós conseguimos? Vamos fazer muito pequeno diante do Senhor Deus. Então, mas esse trabalho pouco que nós fazemos diante do Senhor Deus, realmente é um grande trabalho diante do Senhor Deus. Vai participar da alegria e felicidade do dono. Então realmente ele fez um trabalho agora. Ele falar se você depositar realmente R$1 agora e você vai receber 100 ano que vem. Então, realmente, isso é um esforço ou isso é graça? Isso é graça. Então, realmente, nós estamos nos esforçando para fazer o trabalho do Senhor Deus, pelo realmente o Evangelho do Senhor Deus, recebemos essa salvação. Realmente, isso não é algum esforço realmente propriamente dita só que nós que vamos agradar ao Senhor Deus, mas sim é algo de agradecimento, realmente querer retribuir com esse coração humilde diante do Senhor Deus. Então, realmente, o que o Senhor Deus vai nos permitir no seu reino é a premiação. Realmente, o Senhor ele permitiu a graça da salvação para recebermos a salvação. E agora a recompensa, o prêmio que o Senhor Deus nos irá nos permitir é a vida de fé. A salvação nós recebemos todos iguais, mas a vida de fé ela é diferente da salvação, então realmente depende de cada pessoa de como ela irá viver. Realmente todos os apóstolos diante do Senhor Jesus, eles não realmente somente receberam a salvação, mas eles receberam muito sofrimento, realmente muitas perseguições. E também o apóstolo Paulo, ele também perdeu toda a sua roupa, ele estava no frio, ele estava na fome, estava todo atormentado, todo sendo torturado, aprisionado, sempre pregando o evangelho, e acharam que ele estava morto quando apedrejaram ele, mas ele realmente levantou e foi pregar o evangelho novamente. E por fim, como realmente um pecador, um prisioneiro, ele pregando o evangelho, ele foi capturado e foi levado para Roma. E durante 2 anos ele sendo aprisionado, ele realmente continuou pregando e depois cortaram-lhe a cabeça. Então o apóstolo Paulo ele disse, eu lutei uma luta realmente espiritual, uma luta justa, eu realmente percorri pelo evangelho, agora realmente eu estarei realmente diante do Senhor Deus, receberei o seu galardão através do justo juiz.
Realmente, essa coroa que nós iremos receber é o prêmio que nós iremos receber. Realmente, nós recebemos a salvação, estamos vivendo diante do Senhor Deus, não é algo que não vamos conseguir encher mais ou diminuir mais. Realmente, a salvação nos foi dada, mas a vida de fé que nós vamos receber, realmente, o prêmio da vida de fé que vamos receber é um prêmio que nós estamos vivendo por aquilo. Realmente, o prêmio que Pedro recebeu, a glória que Pedro recebeu, isso é glória. O que o apóstolo Paulo recebeu, a glória que o apóstolo Paulo recebeu. Aqueles que realmente foram apedrejados e mortos, como o diácono Estevam, pelo evangelho, realmente também ele, a graça, a glória que ele irá receber é diferente. Todos possuem feitos diferentes na vida de fé, não é? Então o apóstolo Paulo ele disse, realmente, mesmo que eu viva ou morra, eu viverei pelo Senhor, para agradar ao Senhor Deus. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 ao 10, ele fala palavras assim. Então, seja viver ou morrer, agora não é para agradar a si mesmo, mas sim agradar ao Senhor Deus. Por quê? Então, porque nós vamos estar realmente no tribunal do Senhor Deus e isso vai ser manifestado. Então, antes de recebermos a salvação, as coisas que já passaram, realmente agora se tornaram novas. Então, realmente agora nós tornamos realmente salvos. Tudo agora é um novo, tudo se inicia novamente. As coisas passadas já passaram, realmente já se tornaram novas. Então, nesse momento, a vida de fé, ele começa a ser calculada. Então, após recebermos a salvação até o dia de irmos diante do Senhor Deus com este corpo, nós estamos vivendo pela vontade do Senhor Deus, nós estivemos vivendo pela carne, e isso é o mal. Realmente, vivemos pelo Espírito Santo, isso é o bom. Enquanto nós estivermos vivendo neste mundo, é diferente realmente o nível de bom ou mal realmente com o mundo. Nós, como cristãos, realmente o julgamento do Senhor Deus, tudo vai ser manifestado. Se nós conseguimos viver pelo Senhor Deus ou não. Vivemos pelo Espírito Santo ou vivemos pela carne. Se vivemos por nós ou vivemos pelo Senhor Deus. Então tudo isso é calculado. Isso é de forma exata calculada. Então através disso o Senhor Deus ele faz o seu julgamento. E isso realmente é o galadão que o Senhor Deus nos preparou. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galadão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, quando o Senhor ele vier, esse prêmio ele irá trazer junto, e é um prêmio que vai dar para cada um. Para cada um, conforme o seu trabalho. Então, uma vivência de obediência. Algumas pessoas falam, eu somente preciso receber a salvação e eu preciso ir para o céu. Para que eu preciso receber um prêmio? É assim que vocês pensam? Se vocês forem hoje mesmo diante do Senhor Deus, será que vocês conseguem pensar assim? Então nós, qualquer momento que nós estivermos diante do Senhor Deus, se o Senhor Deus ele chamar, nós devemos ir. E se nós formos diante do Senhor Deus, todas as pessoas estão recebendo o prêmio e nós vamos somente entrar no reino do Senhor Deus? Realmente, quando nós estamos fazendo a cerimônia de formatura, então todas as pessoas elas recebem prêmios, certificados, recebem vários tipos de nomeações. Então eu também, quando estava na escola, eu também recebi certificados diversos. Algumas pessoas elas simplesmente não conseguem receber prêmios nenhum, só participantes da cerimônia. Realmente tem pessoas que são assim. Tem outras pessoas que recebem prêmios, recebem flores. Então esse prêmio... Realmente, um diploma, um certificado, não é somente de bater palma e acabar. Isso é glória, isso é algo eterno. Então, é por isso que a glória é diferente. O rei, aquelas pessoas que estão próximas do rei e os servos, realmente é uma graça de estarem perto, diferente das pessoas que estão longe de servir no rei. Então, realmente, nós irmos para o céu e estarmos junto do Senhor Deus, esse é um trabalho realmente glorioso. Tem pessoas que falam, é somente preciso ir para o céu, que glória é diferente, o que? O céu então é diferente, então só porque a glória é diferente? Tem pessoas que falam assim. Então, realmente, na Bíblia, fala que a glória é diferente, a galardão é diferente. Vocês não querem? Então, ele só porque ele falou que não existe glória, então não vai existir? Não é isso, vai existir. Realmente a glória é diferente. Realmente a glória de estrela para estrela são diferentes. É necessário ser diferente. Pedro, Paulo, as pessoas que serviram pelo Senhor, realmente aqueles que receberam o sofrimento, que foram na frente para fazer o trabalho do Evangelho do Senhor Deus, quanto que eles foram realmente mortos realmente diante do Senhor Deus. Realmente essas pessoas que morreram e viveram pelo Evangelho, então, eu que vivi de qualquer jeito, então eu vou ter que receber o mesmo galardão que eles? Claro que não, tem que ser diferente.
A salvação do nosso espírito é algo de graça sem custo, mas o prêmio, o galadão, é algo que realmente pelas nossas obras está escrito detalhadamente na Bíblia. Então não é por causa disso que eu vou ouvir isso, eu vou fazer algo gigantesco e tentar efetuá-lo. Não, realmente eu preciso fazer, realmente ser fiel no pouco, no que eu consigo fazer. Então agora, continuamente nós precisamos aprender um a um. Então quando nós estivermos no dia diante do Senhor Deus, então o sofrimento, o esforço, todos que nós fizemos pelo Senhor Deus, o sacrifício, realmente só essas pequenas coisas que nós fizemos pelo Senhor Deus vai nos permitir um grande galardão. Então se olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 8, ele fala que o sofrimento de agora realmente não é comparável de forma alguma com o galardão, o prêmio que vamos receber no reino do Senhor Deus. Aqueles cristãos que sofrem recebem o galardão. As pessoas que não creem nisso, elas vivem pelas suas vontades, suas formas. E também você não conseguir viver conforme a sua vontade, isso também é um sofrimento, não é? Então as pessoas que não creem, elas realmente te confundem, elas perseguem aquelas pessoas que receberam a salvação. Tem pessoas que receberam a salvação e estão pregando o evangelho, elas são presas, elas são torturadas, elas são mortas, mas isso acontecia antigamente, não é? Ultimamente isso não acontece, mas os muçulmanos, ou os islâmicos, ou o hinduísmo. Em Uzbequistão, se você pregar o evangelho errado em países assim, onde essa cultura é muito forte, você é morto. Se você está pregando o evangelho realmente naquelas cidades e ilhas te capturam, eles vão e te matam. Realmente, quando são pessoas estrangeiras, eles realmente deportam do país, mas quando são pessoas nativas, eles vão e matam. Então tem países realmente ditatoriais, não é? Nesses países ditatoriais existem nossos irmãos que estão indo para pregar o evangelho. Eles sempre têm um coração difícil. E na Rússia também, a União Soviética ela foi derrubada, mas mesmo assim por dentro a política, a força que eles colocam é a força realmente comunista. Então a Igreja Ortodoxa Russa, eles se uniram com a política e eles começaram a falar que a Igreja Protestante, eles eram realmente hereges. E quando eu estava em Moscou pregando, quando eu pegava, realmente que tentávamos alugar um lugar para fazermos a conferência, todos eles levavam, a Igreja Ortodoxa, realmente esses religiosos dessa igreja. E quando eu estava passando, tem aquelas igrejas ortodoxas russas que são bem grandes, gigantes, mas eu comecei a procurar uma igreja protestante, mas não dá nem para ver. O primeiro lugar quando eu fui para pregar em Moscou, no centro, realmente só existe uma igreja que tem bem pontuda com 3 cruzes, realmente só vi aquela igreja. Dentro do centro de Moscou não dá para ver igreja protestante. Então qualquer lugar que você vá, você vê várias igrejas ortodoxas russas, mas você não consegue ver igrejas protestantes. Então, eles falam que tinha uma igreja protestante perto da igreja ortodoxa russa, e eles falaram, a gente não quer vocês por perto, vai embora. Mas eles não foram embora, então de noite eles vieram e jogaram fogo nessa igreja protestante. Eu querer falar algo é algo difícil, mas eles pegavam bombas nas igrejas protestantes e explodiam. Realmente, e ainda existem pessoas que sentem realmente risco na vida deles. Realmente também estão em lugares difíceis para pregar o evangelho. Então nós agora estamos vivendo de um jeito bem livre, pregando o evangelho, não é? Então nós estamos pregando o evangelho livremente assim, realmente não é um tempo realmente vasto. Para pregarmos esse evangelho, existem muitas pessoas que perdem as suas vidas, realmente já perderam e perdem hoje em dia também ainda para pregar esse evangelho. Estão no meio da dificuldade. Porque se todos falarem, é perigoso, eu não quero ir, então quem é que vai pregar? Então, de qualquer forma, então pelo Senhor, recebemos sofrimento, sacrificamos, estamos juntos. Depois de um instante, esse sofrimento que nós recebemos vai se tornar uma grande glória, realmente galardão diante do Senhor Deus. Então, o sofrimento que recebemos agora diante do Senhor Deus é realmente inigualável com o galardão que vamos receber diante do Senhor. Então é por isso que na Bíblia aparecem muitas palavras assim. É por isso que depois que recebemos a salvação, a glória que nós vamos receber, nós precisamos saber que ela existe.
Então, após recebermos a salvação como cristãos, nós precisamos viver uma vida adequada e aprendemos, não é somente pela nossa força que vivemos, mas sim, depois que recebemos a salvação, o nosso coração é mudado, a nossa vivência é mudada. Então, assim nós podemos viver pelo Senhor e Ele também nos dá o conhecimento, nos dá o poder. Então, Ele nos conduz para que possamos ver assim. Então, cada momento para nós podemos amadurecer. Então, se uma criança ela viver sozinha, ela vai morrer, mas ele vai fortalecer a criança até ela se tornar um adulto forte, amadurecido para poder ir sozinho. Então, após recebermos a salvação, o trabalho que as pessoas realmente normais não têm, o conhecimento, o poder, o Senhor Deus, Ele permite para que nós possamos ter e viver. Então, desde agora, desde as coisas pequenas, vamos aprender pouco a pouco, pouco a pouco. E a única coisa que eu digo para vocês que vocês precisam aprender agora, após receber a salvação, é aprender a Bíblia. Então, uma criança recém-nascida, o que é o trabalho dela? É somente estar nos seios da mãe, realmente tomando leite. Então, crescer. Então, quando ele vai crescendo, ele vai aprendendo, vai estudando e assim, depois quando crescer, ele pode ajudar o pai, ele pode receber o trabalho do pai. A nossa vida de fé, ela crescer é da mesma forma. Então, na Bíblia, existem muitas palavras de graças do Senhor Deus. Realmente, após recebermos a salvação, a glória que irá nos ser dada está prometida dentro da Bíblia. Não é somente espiritualmente, mas carnalmente o Senhor Deus também prometeu. Mas nós compreendemos essa palavra e cremos, então o Senhor Deus faz com que essa palavra se torne nossa. Isso é algo surpreendente. Então, as palavras que estão somente escritas na Bíblia, se nós compreendemos, elas se tornam nossa. Então, algo que é o Senhor Deus se torna meu. A graça do Senhor Deus se torna a minha graça. Eu me torno filho do Senhor Deus, então o céu se torna meu. É surpreendente, não é? É interessante. Então, algo que eu compreendo se torna verdade dentro de mim. Então, como essa maneira também, após recebermos a salvação, quando aprendemos a Bíblia, todas as coisas se tornam minhas. Isso não é somente uma teoria. Isso é verdadeiro. Então, nós aprendemos continuamente a Bíblia, aprendemos e não sabemos quão importante isso é. Então, a palavra que eu quero pregar para vocês, realmente, o tempo que me for dado, eu vou pregar. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, receber a salvação, você nascer de novo, são as mesmas palavras. Você nascer de novo. Falando em inglês, é nascer de novo, é born again. Então, o que nasceu da carne é a carne, o que nasceu do espírito é espírito. Então, nós nascemos pelos nossos pais através da carne, e agora nós vivemos durante dezenas de anos neste mundo. Mas nós, para morarmos juntamente com o Senhor Deus eternamente, nós precisamos nascer como filho do Senhor Deus. Isso é nascer de novo. Então, é por isso que não é você fazer algo esforçadamente que você vai para o céu, mas se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino dos céus. Então, nascer de novo. Então, nos Estados Unidos dizem que existe uma lei. Se não for uma pessoa que não nasceu nos Estados Unidos, não pode ser presidente dos Estados Unidos. Então, isso é a Constituição dos Estados Unidos. Então, durante 40 minutos, eu passei realmente perguntando para várias pessoas. Eles falaram, isso é verdade. Não é você morar muito tempo nos Estados Unidos, você falar muito bem inglês, você tem uma característica muito boa. Mesmo você sendo muito bom, se você não nasceu nos Estados Unidos, você não pode ser presidente dos Estados Unidos. Então, isso é a lei dos Estados Unidos. Então, o presidente negro dos Estados Unidos, o primeiro presidente negro, Barack Obama, ele nasceu no Havaí. Eu acho que a mãe dele é branca, o pai dele é negro. Então, mas mesmo assim, já que ele nasceu no Havaí, que é a terra dos Estados Unidos, ele pode se tornar o presidente. Vocês conhecem Henry Kissinger? É uma pessoa muito extraordinária. Ele foi para os Estados Unidos. Quando estavam num momento de tensão, ele foi para a China e ele começou a política de ping-pong e criou a paz, realmente conseguiu trazer a paz. Então, o Kissinger, ele era uma pessoa extraordinária nessas relações internacionais.
O nome dele é Kissinger. Uma pessoa que beija muito bem. É o Kissinger. Então, ele queria ser presidente, mas é um judeu que nasceu na Alemanha. De qualquer forma, ele se tornou ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, mas existe a lei do Senhor Deus. Se não for nascido diante do Senhor Deus, não tem como ver o reino dos céus. Isso é uma lei do Senhor Deus. João capítulo 8, versículo 35, o Senhor Jesus ele disse, então, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Tem um servo, antigamente na Coreia tinha os servos, né? Os servos, mesmo ele servindo muito bem, realmente obedecendo tudo, ele não consegue se tornar herdeiro dessa casa. Então, mesmo que ele trabalhe bem, depois que passar muitos anos, ele é expulso. Realmente, o servo não consegue ficar eternamente na casa, mas o filho fica para sempre. Se você nasce como filho, seja faça bem ou seja mal, se você é bom ou ruim, a casa do pai é a sua casa. As coisas do pai são suas. Então, o filho, ele ficar para sempre, quer dizer que ele tem realmente um direito de ficar. Isso não é alguma decisão. Então, o filho, quer dizer que é esse papel que ele tem. Então, quem vai para o céu? Quem faz coisas boas por causa das suas obras? Então, por causa se você nasce como filho de Deus, você falar, Senhor Deus, meu Pai, eu vou ficar na minha casa, porque na casa do meu Pai existe muito lugar para ficar, porque aquele reino do Senhor Deus é o meu. Então, isso é algo você bem forte se falar. Então, realmente falar, eu estou indo para a terra do meu Pai, porque é a casa do meu Pai, não é? Então, o filho, ele mesmo seja um pouco fraco, ou faltando algumas coisas nele ainda, então, ele tem a casa do pai, ele está morando na casa do pai, isso é vergonhoso? Não é, realmente ele é bem... Ele fala, a casa do meu pai é minha casa. Então ele fala, eu louvarei. Então nós, depois que recebemos a salvação, nós louvamos. Quando nós recebemos a salvação, então verdadeiramente nós louvamos. Muitas das letras que estão nos cânticos, eles falam sobre o que os pessoas que receberam a salvação, elas escreveram como poemas, o agradecimento, o louvor diante do Senhor Deus. Então esse poema depois foi conectado com a música e se tornou esse cântico. Então quer dizer que realmente existe a oração, o testemunho, realmente existe testemunho da vida de fé, a salvação que eles receberam, tudo naqueles cânticos. Realmente isso não é a coisa própria sua. Então o Senhor Jesus que me salvou, eu sempre louvarei eternamente. Então, está louvando muito bem, mas se você perguntar, você recebeu a salvação? Ele fala, não recebi a salvação. Então, o louvor é muito bom, mas esse louvor não é dele. Então, louvarei. Então, louvarei o Senhor Jesus, que é realmente o Senhor Deus, nosso Pai. Então, realmente o Senhor Deus, ele tem nos salvo, é porque ele tem misericórdia, ele tem muita misericórdia. Se for olharmos em Efésios capítulo 2, versículo 4. Então o Senhor Deus Pai, cheio da misericórdia, por causa daquele grande amor, nós que estávamos presos nas transgressões, Ele permitiu que nós pudéssemos ser salvos pela graça pelo Seu Filho. Pela graça de amor do Seu Filho. Então esse amor tão profundo, tão cheio do Senhor Deus, o Senhor Deus utilizou para nos salvar. Somente, aqui também fala... Então, por causa dessa grande misericórdia, ele teve misericórdia, ele teve pena de nós. Então, seja 100 mil pessoas que eu tenha matado. Então, eu preciso ser uma pessoa que precisa morrer mais de 1000 vezes. Mas eu estou pedindo perdão para o Senhor Deus. Falando, Senhor Deus, me dê perdão. Realmente, você pedir perdão não tem condição. Porque se você não pedir perdão, misericórdia, você simplesmente tem que morrer. Se olharmos em Lucas capítulo 18, aparece o publicano. O publicano é uma pessoa cheia de pecado. O publicano, ele tem esse pecado, tem aquele pecado, tem pecados de jeito. Ele é realmente um pedaço de pecado bem grande. Ele fala, tenha misericórdia de mim. E o Senhor Jesus disse que ele era justo. Falou, os seus pecados são perdoados. Então não tem motivo. O Senhor Deus está tendo misericórdia. Então, o Senhor Deus
que está cheio da misericórdia, esse Senhor Deus cheio da misericórdia, se não existe nenhum pecador que não consiga receber realmente perdão diante dessa misericórdia. Então o Senhor Deus que é cheio da misericórdia, Ele está dentro da nossa vida nos permitindo esse grande amor e permitiu que seu Filho morresse para que nós pudéssemos ressuscitar com seu Filho Cristo. Então, através dessa misericórdia grande que o Senhor Deus realmente fez com que o Senhor Jesus ressuscitasse dentre os mortos para a nossa justificação. Então, primeiramente, nós temos recebido a salvação, quer dizer que nós nascemos de novo. Quer dizer que nós nascemos como filho do Senhor Deus. Então, nós nascemos de novo, as pessoas elas utilizam de forma errônea. Então, nós nascemos de novo, eles falam, nós todos precisamos nascer de novo, todos precisamos nascer de novo. Eles utilizam essas palavras de forma errada. Então, eles realmente precisam consertar, eles mudam essa palavra para um sentido de vamos consertar a nossa vida, mudar a nossa vida, mas nascer de novo quer dizer que você vai nascer com uma nova forma de vida, quer dizer que você foi transformado, você foi criado novamente, não é você ter uma mudança de vida. Então, você nascer de novo quer dizer que você nasceu com uma vida eterna, com uma vida realmente espiritual digna diante do Senhor Deus, através da vida do Senhor Deus, através do Espírito do Senhor Deus, você foi renascido, você foi justificado. E se olharmos em João capítulo 3, versículo 5, se nós não nascemos da água e do Espírito, não poderemos entrar no reino dos céus. Então, você precisa nascer de novo, a água e o Espírito, você precisa nascer entre eles. As pessoas também confundem esses dois, eles perguntam, o que é isso? Então, aí eles pensam, é o seu batismo. Batismo é a água. Então, algumas igrejas batistas, eles acham que dar batismo, isso é salvação. Então, as pessoas que não receberam a justificação diante do Senhor Deus, mesmo recebendo sem batismo, ele não consegue receber a salvação. Então, tem pessoas que falam que pecadores que recebem o batismo, eles são pecadores molhados. Então, está falando que não tem realmente mudança. Então, realmente, batismo... Então, tudo questão do julgamento, da morte e o batismo, realmente é o julgamento diante do Senhor Deus. O Senhor Jesus, ele tem entrado para baixo da água, isso é o batismo. Então, batismo quer dizer que você submergir. Então, você submergir sobre a água quer dizer que você morreu e você sair da água, isso significa ressurreição. Então, por que o Senhor Jesus ele recebeu o batismo no Rio Jordão? Então, o Senhor Jesus, que é justo, mas como pecador, por causa do pecado, porque o pecado que ele estava carregando com o fardo, ele queria mostrar logo para nós como seria realmente o julgamento diante do Senhor Deus. O Senhor Jesus recebeu o batismo, seria a morte dele, e a saída da água seria a ressurreição. É por isso que ele recebeu logo o batismo para mostrar. Então as pessoas que receberam a salvação também, eles pensam por dentro, falam, eu que agora recebi a salvação, eu morri junto com Cristo e ressuscitei. Então, já que um morreu por todos, então todos morreram. Então, já que o Senhor Jesus ele foi sepultado, então eu também fui sepultado. Já que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, eu também ressuscitei. Então, o Senhor Jesus ele foi sepultado, eu também. Então, junto com Cristo, foi unido. Então, quando você crê nisso, você se torna de Cristo, não é mais meu. O que é de Cristo vira meu também. Então quer dizer que o Senhor Jesus morreu e eu morri com ele. Eu fui sepultado. Então não importa se essa pessoa é muito boa ou muito mal. Se ele foi sepultado com Cristo. Então quer dizer que acabou. Então já que Cristo morreu, ele morreu junto. Então ele se tornou uma nova vida com Cristo. Agora ele crê nisso também. É por isso que em Romanos capítulo 6 fala que nós somos aqueles que morremos com Cristo. Mas vós realmente sois aqueles que estão vivos, vivificados por Cristo. Então quer dizer que isso verdadeiramente foi feito dentro de nós. Então o antigo velho homem, ele já foi passado. Agora nós temos uma nova vida, que não tem nenhuma relação com o pecado, que jamais morre. Jamais perece. Então é por isso que ele falar sobre a água e o Espírito. Algumas pessoas pensam que a água que está aqui é água. Então se você recebe uma oração, algo bem forte, isso é Espírito. As pessoas pensam isso. As pessoas que chorar, isso é o batismo, é a água. E se receber uma sensação boa, isso é Espírito. Não. As pessoas elas criam de qualquer jeito que elas desejam. Mas isso é errado. Então a água e o Espírito quer dizer que é a morte do Senhor Jesus e a ressurreição dele. Então o que nós cremos é... Realmente a água representa o julgamento do Senhor Deus. É por isso que no tempo de Noé, o Senhor Deus julgou os pecadores através da água. Quer dizer que é o julgamento justo de Deus. E o povo de Israel, quando eles estavam saindo
do Egito também. O povo hebreu, eles passaram pelo Mar Vermelho, mas todos aqueles soldados egípcios que eles estavam passando, eles foram afundados pelas águas e morreram. Então é por isso, em 1 João capítulo 3, ele fala que realmente Noé, ele foi pela água. Então o Mar Vermelho também é pela água. Isso também é o batismo. Ele fala que ambos são batismo. Quer dizer que é o julgamento justo de Deus. Então, o julgamento justo do Senhor Deus é o batismo que o Senhor Jesus recebeu. Então, o julgamento justo do Senhor Deus não existe perdão. Realmente, a lei é o julgamento justo do Senhor Deus. Então, se for pela lei, nós precisamos receber o julgamento justo diante do Senhor Deus. Mas o Senhor Jesus, pelos pecados que nós cometemos, o Senhor Jesus recebeu esse julgamento diante do Senhor Deus, morreu por todos. Então, o que eu precisava morrer, Jesus morreu por mim. Ele foi sepultado. Então, isso é água. Então, o Senhor Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Então, quer dizer que o Senhor Jesus, a água, ele morreu, e o Espírito ressuscitou. Ensina essas duas coisas. É por isso que o batismo é a água e a vida. Quer dizer que a morte do Senhor Jesus, que nossos pecados foram perdoados. E através da ressurreição, nós conseguimos uma nova vida. Então, através da morte de Cristo, conseguimos uma nova vida. Então, através da água e do Espírito, nós temos nascido de novo, quer dizer que fomos nascidos através pelo Cristo. Por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, fala: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, esse é o evangelho que o Senhor Deus ele permitiu para nós. Essa é a palavra. Então, através da palavra, nós fomos justificados, nós nascemos de novo. Nascemos de novo, quer dizer que através da morte de Cristo, ressurreição, nós nascemos de novo. Então, através dessa palavra, por nós cremos, nós compreendemos, então nós podemos receber essa salvação. Então, o Espírito Santo também é o Senhor que faz compreendemos essa palavra. É por isso que nós ressuscitamos com Cristo. Quer dizer que é a morte e ressurreição, a água e o Espírito. Então, tudo isso é a mesma palavra. De qualquer forma, então, através do Senhor Jesus, pela morte, nós somos aqueles que morremos junto com Cristo e ressuscitamos. Isso é algo surpreendente. Então, nós temos ressuscitado, renascidos, nascemos de novo. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que essa graça, pela fé, nós o obtivemos. Então, isso não vem de vós, mas vem de Deus, é dom de Deus. Então, essa graça que nos foi dada, realmente sem preço. O Senhor Deus, ele morreu por nós, derramou seu sangue e perdoou nossos pecados eternamente. E através da sua ressurreição, nos permitiu uma nova vida. Isso é sem custo, uma graça sem custo. Por cremos nessa graça, o Senhor Deus, ele nos permitiu a graça. Realmente fez com que nós pudéssemos receber a sua bênção. Então, dentro dessa graça, realmente existem muitas opções, existem muitos significados. Então nós todos tomamos café da manhã, não é? Então nós temos tomado café da manhã, quer dizer que comemos o pão, comemos o leite, tomamos as frutas, comemos todas essas coisas, não é? Não comemos tudo separado. Então nós temos recebido a salvação, tem muitos significados, mas eu vou falar somente sete menus. Efésios capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então, a remissão das ofensas quer dizer que foi pago por nós, foi pago por alguém. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, através daquela cheia da graça, nós somos libertos. Nós recebemos a justificação. Então, recebemos o perdão dos pecados e recebemos a justificação. Em Romanos capítulo 4, fala que isso, nós recebemos o perdão dos pecados e recebemos a justificação, é um pouco diferente. O perdão dos pecados quer dizer que vai nos considerar como pessoas que não pecamos mais nada, mas nós somos considerados justificados, quer dizer que nós somos justos, que cumprimos toda a lei do Senhor Deus. Então, já que o Senhor Jesus, ele cumpriu todas as leis do Senhor Deus, ele deu a sua justiça para nós. Então, é por isso que em Romanos, capítulo 5, versículo 19, ele fala, pela desobediência de somente só um homem, todos realmente pecaram. Mas pela obediência de um, realmente todos se tornaram justos. Então, realmente, por causa... Não foi eu pequei, eu me tornei pecador, mas sim foi por causa de Adão. Adão pecou, o primeiro homem da humanidade, então, já que todos nós nascemos dele, então todos nós somos automaticamente pecadores.
E da mesma forma, por causa de um homem, Jesus Cristo, como responsável, ele morreu por todos os pecados e ele obedeceu toda a palavra do Senhor Deus. E essa justiça do Senhor Deus nos foi dada. Então, através de um homem, nós nos tornamos justos. Então, sem custo, então nós iremos comprar sem custo. Então, realmente, já que nós realmente de pecadores nos tornamos justos, então vamos fazer as boas obras, não é? Então, já que o Senhor Deus ele disse dessa maneira, então nós não temos por que perguntar por que fez isso. Então agora nós temos recebido a salvação, nós temos sido justificados, nós temos ganhado a vida eterna. A vida eterna, vocês sabem? Então é João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então nós temos ido para o céu, antes de irmos para o céu, nós precisamos ter conseguido a vida eterna para entrarmos. Então eu ganhei a vida eterna, eu recebi a salvação, eu recebi a vida eterna diante do Senhor Deus. Então isso é as mesmas palavras. Então uma vida eterna é uma vida que não morre novamente. Então, você nascer de novo. Então, nascer de novo quer dizer que você nasceu novamente como filho de Deus. Então, em João capítulo versículo 12, ele fala, para todo aquele que aceitar, realmente ele se deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, você aceitar, realmente existe, tem que tomar cuidado, porque existem igrejas que falam, me sigam comigo. Então, todos eles oram, falam, Cristo, meu coração aceita o Senhor. Agora, o meu coração crê que o Senhor está dentro do meu coração. E agora recebe essa salvação de aceitação. Será que a aceitação é assim? Então, isso realmente de forma mínima, realmente superficial, as pessoas falam que isso é salvação de aceitação. Não é assim que se aceita. Então, o Senhor Jesus, ele está fora da porta batendo, dizendo, se você ouvir a minha voz e abrir, então a minha palavra entrará no seu coração e através de mim este receberá a salvação. Então, você abrir a porta e receber realmente o convidado, dessa mesma forma nós abrimos o nosso coração e compreendemos a palavra do Senhor Deus, então o Evangelho, o Espírito Santo entra dentro do nosso coração. Então quer dizer que Cristo Jesus entrou dentro do meu coração. E Cristo Jesus, ele chegou dentro do meu coração. E assim transborda a felicidade dentro do meu coração. Cristo Jesus veio ao meu coração. Então, em João capítulo 7, versículo 38, ele fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E ele disse que esse é o presente que iriam receber através do Espírito. Então, isso é a verdade que nós recebemos através do Espírito. Então, quer dizer que o agradecimento e a felicidade, quer dizer que esse rio, ele transborda em nosso coração. Então, quando nós compreendemos essa graça do Senhor Deus, quando cremos, verdadeiramente isso acontece. Então, não é pela oração de aceitação que você imita consegue. Isso é algo falso. Uma pessoa fala, eu recebi a salvação. Como? Ele fala, através da aceitação. Eu repeti a mesma oração do pastor e eu disse amém, então eu recebi. Não fale porcaria. Então será que mudou a vida? Então, isso é somente algum conhecimento, doutrinação. Então, verdadeiramente dentro do meu coração. O Senhor, quando Ele me salva, então verdadeiramente eu posso receber o Senhor Jesus. Então, quando eu recebo aquele que crê é aquele que aceita. Então, assim se tornou, recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Então, realmente, eu poder me tornar filho do Senhor Deus, como isso é um grande poder. Então, como eu disse antes, anjo não pode se tornar filho de Deus. Estão entendendo? Então, algumas pessoas, elas se tornarem filhos do presidente. Surpreendente, mas isso é perigoso ultimamente, não é? Tá, algumas vezes seria melhor se ele não se tornasse presidente, mas ele se torna presidente, então tem pessoas que se tornam infelizes. Então, infelizmente, o filho do presidente entra no presídio. Realmente, isso não é algo bom. Mas como isso é uma grande vergonha? Então, mas algumas pessoas falam, eu sou filho realmente do dono de um empresário bem grande, de uma multinacional. Então, ele é realmente bem grande. Mas existem alguns filhos de empresários que foram e bateram em algumas pessoas e foram presos. Isso é algo muito grande? Então, realmente, o Senhor Deus Pai, que criou todas as coisas, todo o universo, Ele é meu Pai. É algo muito surpreendente. Então, o céu, realmente, os anjos, eles se curvam diante dos filhos do Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus é o unigênito que veio deste mundo.
Então, mas depois da ressurreição do Senhor Jesus, ele não é mais unigênito, porque muitos filhos nasceram. Então, através da morte do Senhor Jesus, realmente muitos frutos se deram. Então, o Senhor Jesus, que é o Filho unigênito que veio neste mundo para morrer, e após a ressurreição, ele se tornou um irmão para receber todos os seus irmãos mais novos. Então, muitos filhos do Senhor Deus, eles foram nascidos. É por isso que em Hebreus, capítulo 11, fala que na vinda do Senhor Jesus, realmente ele virá para receber todos os seus irmãos. Então, realmente, entre esses irmãos, nós somos aqueles irmãos realmente menores, os filhos pequenos do Senhor Deus. Então, o Senhor Jesus, que ele ressuscitou, ele disse para as mulheres que foram procurar pelo seu corpo, ele falou, vá para meus irmãos, que eu retornarei para o meu pai, para o pai de vocês. O seu pai é o meu pai é o pai de vocês. Então, realmente, não ter vergonha que nós somos irmãos. Isso é algo surpreendente. Então, depois de recebermos a salvação, nós usamos a palavra irmãos e irmãs. Isso é algo meio estranho, meio novo, não é? Então, parece que nós estamos falando como se fosse na Coreia do Norte chamando de companheiro, companheiro, né? Então, mas irmãos e irmãs é uma palavra tão bonita. Então, não existe nenhuma palavra mais linda do que isso. Então, você chamar de irmãos e irmãs. Então quer dizer que é uma pessoa que verdadeiramente recebeu a salvação, então se torna irmão e irmã. Então quer dizer que o Senhor Deus é um pai. Quer dizer que nós somos únicos irmãos e irmãs, juntos. Vamos viver eternamente juntos nos céus. Então agora, a esperança que nós temos, o objetivo que nós temos, o destino, todos são mesmos. Nós somos irmãos e irmãs. E após receber a salvação, é o mesmo objetivo. Então isso é algo muito maravilhoso. Os anjos, eles, quando estiverem se curvando diante do Senhor Jesus, será que eles não vão se curvar no irmão mais novo do Senhor Jesus? Se olharmos em Hebreus capítulo 1, versículo 14, ele fala que todos os anjos, eles foram criados para realmente para servir a favor daqueles. Então, realmente, todos os anjos, eles foram criados para servir os santos. Então, quando nós recebemos a salvação, um anjo, de repente, ele vem e protege a nossa vida. Dessa mesma forma, se nós sabemos sobre isso, isso é algo surpreendente. Então o anjo ele está continuamente nos protegendo. Está nos conduzindo. Se alguém xingar a ele, então ele vai até lá no céu e fala para o Senhor Deus. Não deve considerar ninguém pequeno dentre aqueles que creem diante do Senhor Deus, pois os seus anjos estão sempre relatando diante do Senhor Deus. Então nessa relação de nós para Deus, o anjo ele sempre está relatando tudo o que acontece. Ele fala, Senhor Deus Pai, sabe esse seu filho, ele está xingando alguém. Então o anjo ele vai lá e conta diante do Senhor Deus. Então se vocês me xingarem, falarem mal de mim, o meu anjo ele vai contar para o Senhor Deus, não é? Tenham cuidado. Não é somente para mim, para todas aquelas pessoas que receberam a salvação, todos os santos, eles têm os anjos. Isso é algo surpreendente. Então você ser filho do Senhor Deus, esse poder é algo surpreendente. Então, ser filho de Deus, não, filho de Deus com filho de rei, isso não tem comparação. Você ser filho do Senhor Deus, criador de todo este universo, criador de todas as coisas, ele é meu pai, o ser onipotente. Deus me tornar filho desse Senhor Deus, esse poder. Por isso que em João capítulo 1, versículo 13 fala, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sangue quer dizer que quando o pai ele é santo, não é que o filho vai se tornar santo. Então o filho também precisa receber a salvação. Porque realmente não foi através da vontade do homem. Então realmente não é porque o homem decidiu algo que todos são assim. Então você dá batismo para todos, você fazer uma obra boa que todos vão ficar. Não, não é assim. Somente aqueles que nasceram do Senhor Deus. Então aqueles que nasceram do Senhor Deus. O Senhor Jesus nasceu do Senhor Deus e nós também nascemos do Senhor Deus. Isso é algo surpreendente. Então, se olharmos em Tiago, capítulo 1, versículo 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, através da sua palavra, o Espírito Santo, o Senhor fez com que nós pudéssemos nascer como seus filhos. Então, pelo Senhor nós nascemos. Então, isso é algo surpreendente. Então, você nascer de novo, você se tornar filho do Senhor Deus. O que é isso? Quer dizer que você é herdeiro. Vamos ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 16. Romanos capítulo 8.
Versículo 16 e 17, vamos ler todos juntos. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, o Espírito Santo, ele faz com que nós possamos compreender a graça do Senhor Deus. Então, o Espírito Santo, ele testemunha que nós somos filhos do Senhor Deus. Então, quando o Espírito Santo ele vem para nós, então a nossa vida ela é realmente ligada com o Senhor Deus. Então, quer dizer que o meu espírito com o Espírito do Senhor Deus não pode ser mais dividida. Nós nos unificamos. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 fala, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então quer dizer que o Espírito e o meu Espírito se unificaram. O Espírito Santo, realmente ele se unificou com o meu Espírito. Quer dizer que ele mostra, testifica que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo fez compreender a graça do Senhor Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, fala que nós recebemos o Espírito que provém de Deus, mas para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Então, nós cremos isso, quer dizer que isso é um milagre. Tá? As pessoas, mesmo ouvindo a palavra várias vezes, não conseguem crer. Então, você conseguir crer, isso é um milagre. Então, é por isso que o Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos do Senhor Deus. Então, enquanto nós somos filhos do Senhor Deus, nós também somos herdeiros. Somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Então, sim, nós somos diretamente herdeiros diante do Senhor Deus. Somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Vamos receber a mesma glória com Cristo. Então, também precisamos receber o sofrimento. Para recebermos a glória diante do Senhor Jesus, nós somos herdeiros com Deus. Herdeiros com Cristo diante do Senhor Deus. Então, quando recebemos a salvação eternamente, na hora nós se transformamos em herdeiros do Senhor Deus. Isso é algo surpreendente, não é? Então, você se torna herdeiro de Deus. Você receber o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está dentro de mim. Então, no domingo, nos outros tempos, nós estávamos aprendendo sobre o trabalho do Espírito Santo quando ele veio para o nosso espírito. Eu vou continuamente pregar sobre o trabalho do Espírito Santo na semana que vem. Então, quando o Espírito Santo está dentro de mim, nós precisamos crer e nós também precisamos saber o que o Espírito Santo ele faz dentro de nós. Então, é por isso que para pregar as palavras básicas, eu vou pregar sobre o Espírito Santo depois, mas nós recebemos a salvação, o Espírito Santo está dentro de nós. Então, você recebeu o perdão dos pecados, você foi justificado, você conseguiu a vida eterna, você nasceu de novo, você se tornou filho de Deus, você se tornou herdeiro de Deus, você recebeu o Espírito Santo. Então, você recebeu tudo isso junto. Você recebeu a salvação. É surpreendente, não é? É algo muito, muito grande que nós recebemos. Então, agora nós temos recebido a salvação, isso é algo surpreendente. Então, no meio do aprendizado da Bíblia, nós vamos cada momento compreendendo mais. Pensando, realmente isso era algo tão surpreendente. Recebemos algum presente, recebemos, mas nós não sabíamos o valor. Mas de repente, fala que nós descobrimos o valor. Mas no meu pensamento eu penso, deve custar uns R$300, não é? Então, mas alguma pessoa ela fala. Então, uma outra pessoa ela comprou isso, mas ela disse que comprou com R$44 mil. Então, mas isso agora está custando mais de 120 mil. Diz que vai chegar até R$1 milhão. Então, quanto mais você sabe o valor, mais você se assusta, não é? Então, a salvação dá para comparar com isso? Em Mateus capítulo 16, versículo 26, o Senhor Jesus diz, pois aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então, realmente, a nossa vida do Espírito é realmente algo que não tem como comparar com nada dessa criação toda. Não tem como trocar. Então, de qualquer forma, a salvação que nós recebemos, ao aprender a Bíblia, cada momento mais, essa salvação que nós recebemos, nós vamos aprendendo o quão grande ela é. Cada momento vamos aprendendo. Então, o agradecimento e a felicidade eles vão transbordando. Uma pessoa que recebeu a salvação, ela fala, eu sou pobre, eu estou tendo dificuldade. Olha os ricos deste mundo e fala, quando é que eu vou ser rico igual a eles? Vocês têm cobiça disso?
Os ricos deste mundo sabem o que é isso? Então, eles somente são porcos realmente de um festival. Quando você cria um porco de um festival, realmente você dá muitas comidas boas, você cuida muito bem do porco. Por quê? Porque no dia do festival o porco tem que ser morto. Então, as pessoas ricas, eu realmente peço perdão, mas eles são porcos de uma festa. Então, o Senhor ele já disse como é difícil um rico ir para o céu. Ser rico é pecado? Não é isso. Se ele ganhou com o seu poder o dinheiro, então realmente isso não é pecado. Mas a pessoa... Por que é difícil de entrar no céu? Porque ele acha que quando tem dinheiro ele consegue fazer qualquer coisa. Porque dinheiro é muito fácil. Dinheiro é Deus. Porque quando ele tem não sei quantidade de dinheiro, ele pode ser feliz, pode comprar o que ele quiser. Ele pode ter o futuro já realmente pronto. Mas será que isso é verdade? Uma pessoa rica também suicida, o rico também adoece, rico morre. Então, dentre nós não existem grandes ricos, não é? Então, quando estou pregando, eu olho no Japão, nos Estados Unidos ou europeus. Quando eu olho para esses países ricos, não dá para pegar para eles. Cada momento mais, quando a cultura vai avançando, todas as coisas vão se tornando fáceis, eles não pensam mais no Senhor Deus. Não precisa tempo mais pensar no Espírito. Eles somente gostam da autossatisfação. Então eles não pensam mais no Espírito, não pensam mais realmente no que vai acontecer com o seu Espírito após a morte. Então é por isso que nós não nos tornamos ricos, nós precisamos agradecer por isso. Porque rico também ele veio de mãos vazias e ele vai de mãos vazias. Ele realmente precisa saber que realmente como é a regra deste mundo. Realmente Davi, ele criou o reinado de paz e ele orou diante do Senhor Deus dizendo: Senhor Deus Pai, realmente todo este meu futuro, o Senhor Deus sabe todas as minhas fraquezas. Faça que eu saiba minhas fraquezas. Então, para que realmente eu me torne somente uma palma da mão, realmente eu não sou nada diante do Senhor Deus. O Napoleão, ele disse, no meu vocabulário não existe a palavra impossível. Mas depois, quando ele começou a fazer a guerra contra a Rússia, ele começou a fracassar, e ele começou a chegar perto da morte, e ele falou: eu fracassei. Então, na frente do impossível, ele não conseguia fazer nada. Então, como assim não existe a palavra impossível no vocabulário dele? Isso é o que é arrogância. Mas Davi, mesmo ele ter um reinado tão vasto, de paz tão grande, ele disse: Senhor Deus Pai, o Senhor sabe o meu futuro e minhas fraquezas. O Senhor sabe quanto minha vida é curta. O Senhor sabe que eu sou realmente um pedaço de pau na sua mão, não sou nada. Então, realmente, eu sou aqueles que, com o vento, ele se dissipa. Então, eu que não peca na vaidade, eu juntei as riquezas, mas eu não sei para que juntei, mas realmente todas as coisas estão na esperança diante do Senhor Deus que sabe. Então, este Davi, ele soube como o homem era tão fraco. Então, é somente como um pedaço de um palmo, como se fosse uma formiga que está andando, se você jogar ela cai. Então, diante do Senhor Deus, eu sou uma vida que não existe. Então, as pessoas do mundo, quando eles estão nessas coisas vãs deste mundo, juntando bens materiais, então será como se eles estivessem vivendo 10 mil anos. Então, mas hoje à noite mesmo o Senhor irá mandar o seu anjo para ceifar a sua vida. Realmente ele diz que essa sua vida, suas coisas são suas. Então, realmente as pessoas são muito insensatas. Então, por isso, nós, depois que recebemos a salvação, nós não temos como trocar com nada deste mundo. Nós recebemos uma grande bênção. Nós precisamos ter orgulho, falando: eu sou filho de Deus, agora vamos ver no futuro. Então, o Senhor Jesus também, quando veio a este mundo, como é que ele veio como pobre? Ele não tinha nada. Apóstolo Paulo, como ele era pobre também. O Senhor Jesus, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, ele fala que o Senhor ele veio como pobre para realmente servir, para nos libertar. Então o Senhor ele largou todas as riquezas, toda a glória dos céus e veio deste mundo, nasceu de uma virgem, nasceu numa manjedoura, nasceu como filho de carpinteiro, durante 30 anos ele aprendeu, e durante 3 anos e meio, sem um lugar para dormir, ele somente era perseguido. De tarde ele estava em Jerusalém, pregava no templo, e de noite ia para o monte de Calvário no frio para dormir. O Senhor Jesus, a única coisa que pertencia a ele era a cruz. O Senhor Jesus, ele era uma pessoa tão pobre neste mundo. Por que vocês têm tanta cobiça assim?
Então, pessoal, uma pessoa que recebeu a salvação, não é só ele pedir para o Senhor Deus que o Senhor Deus ele dá tudo para nós. O Senhor Deus ele somente dá o suficiente para nós. Então, o Senhor Deus ele não só nos permite somente as coisas espirituais, mas as coisas carnais também. Ele nos permite as coisas necessárias. Eu creio nisso. Então, tudo que é meu é do Senhor Deus e tudo que é do Senhor Deus é meu. E isso também, quando nós compreendemos como compreendemos o Evangelho, quando compreendemos isso, isso se torna muito fácil. Então, verdadeiramente, o Senhor Deus ele nos abençoa. Então, após receber a salvação, eu pedir a refeição de todo dia, depois de aprender a oração desse tema. Então, todos os dias realmente eu estar dependendo, orando sobre a minha alimentação diante do Senhor Deus, e o Senhor Deus ele me permite a alimentação para nós, eu aprendi isso. Depois que eu compreendi isso, tem Hebreus capítulo 3, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Então, o Senhor é aquele que é o meu ajudador. Então, realmente, o Senhor é aquele que me ajuda. Eu não temerei mal algum. Então, quando eu realmente criei nessa palavra, eu não tinha dificuldade nenhuma. Eu realmente percebi que eu não tinha nada que faltava. Então, em Lucas capítulo 12, versículo 7, fala que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então, eu não consigo nem contar o número dos meus cílios, mas o Senhor ele sabe todos os pelos na minha cabeça. Então, eu creio e eu dependo, então toda a situação o Senhor me sabe. Então, o Senhor ele sempre irá me suprir, pois eu tenho toda a certeza. Toda a minha situação, o Senhor Deus, ele sabe. Ele sempre está me protegendo, protegendo o meu espírito, protegendo a minha carne. Então, mesmo estando na dificuldade, no sofrimento, o Senhor Deus, ele permite a fé para que nós possamos sustentar mais ainda, porque existe um motivo. A salvação que nós recebemos, a salvação é algo tão surpreendente, nós precisamos ter realmente orgulho disso. Então, eu mesmo que eu morra, eu sou filho do Senhor Deus. O Senhor Deus está comigo. Então, vamos ver. Então, quando o Senhor ele vier, então nós vamos entrar junto com ele na glória eterna. Então, quando o julgamento e o castigo do Senhor Deus chegar a este mundo. Então, vamos procurar João capítulo 10. João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 28. Capítulo 10, versículo 28 e 29. Vamos ler todos juntos. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Deus, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, o Senhor, ele deu-nos a vida eterna, e nunca hão de perecer. Então, a vida eterna não perece. Tá com a pessoa, simplesmente ela falar, uma pessoa que recebeu a salvação, ela pode ir para o inferno. Será que ele falar de qualquer jeito ele consegue? Um filho do Senhor Deus? Será que o filho do Senhor Deus ele consegue ir para o inferno? Onde que está escrito isso? Então, após recebermos a salvação, os pecados que nós cometemos, se eu tiver uma chance eu vou pregar para vocês. Então, mas realmente o pecado que nós cometemos após recebermos a salvação, nós recebemos o perdão dos pecados total, eternamente. Então, mas nós falamos, podemos pecar então agora? Isso não é certo. Então, agora nós precisamos estar obedecendo para alegrarmos o Senhor Deus. Nós precisamos estar longe do pecado para alegrarmos o Senhor Deus. Então, após recebermos a salvação, os pecados que nós pecamos existem dois tipos, eu vou falar bem curto. Então, o pecado que nós cometemos acidentalmente e também tem pecados que são propositais. O acidental quer dizer que você começa a odiar alguém porque ainda tem aquele velho homem dentro de si. Você pode mentir algumas vezes. Você pode ter cobiça de alguma coisa. Então isso são coisas que não pode ser, mas ainda você tem um velho homem dentro de si não mudado. É por isso que você transparece isso. Então pecado é pecado. Então, mas o que acontece então? Então você perde a comunicação com o seu Deus, a comunhão. Tá, a salvação você não perde. Então, realmente quando se torna uma relação de pai ou filho, mesmo que o filho faça mal, faça bem, ele continua sendo filho. Então, mas diante do Senhor Deus, se existe algo que você fez mal, então não tem mais como fazer comunhão com o pai. Então, vocês também têm o celular. Então, vamos pensar que o celular está sem sinal. Então, não tem mais como ligar.
Então você precisa consertar logo. Então, se nós pecamos, nós perdemos a comunicação com Deus. Tá? A nossa relação com Deus não muda, mas a nossa comunhão com Deus é cortada por causa do pecado. Então, o que precisamos fazer? Então, precisamos confessar o pecado e precisamos reverter. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, ele fala: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, essa palavra quer dizer que é o pecado que nós cometemos após recebermos a salvação. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, então o Senhor, ele realmente perdoa os nossos pecados. Então, realmente, nós precisamos crer que ele perdoa os pecados, porque ele criou esses pecados, então, continuamente, nós não vamos mais cometer esse mesmo pecado. Então, limpamente, o Senhor Deus, ele vai nos ajudar. Então, após recebermos a salvação, realmente nós estamos arrependendo, retornando diante do Senhor Deus. Então, quando o relógio está quebrado, não pegamos e jogamos ele de um lado, não é? Nós vamos e consertamos ele. Então, nós precisamos ter comunhão com Deus. E após isso, tem um pecado que o cristão não deve cometer, são pecados maiores. O pecado que você comete propositalmente. Então, você odiou alguém propositalmente. Então você enganou alguém. Então você furtar o dinheiro de alguém. Então você roubar. Então isso não pode. Adultério não pode. Então isso são pecados que cristãos não devem cometer. Então, mas quando ele cai em tentação, ele pode ser que peque esses pecados. Então o que precisa fazer? Não adianta nem confessar. O que ele precisa fazer? Ele precisa apanhar. Já que ele pecou grandemente no pai, ele precisa apanhar. Ele fala: pai, me perdoe. Então ele fala: ah, você achou que só pedir desculpas iria funcionar? Então ele fala: traz a vara. Então o pai, se for um adulto, ele não é vara. Ele fala: traz realmente um pedaço de pau. Aí pega esse pau e bate, realmente sem realmente pena. O Senhor Deus, já que é um Deus justo, ele diz que vai julgar, vai amaldiçoar realmente de forma correta. Então, ao apanhar a insensatez, ela pode ser corrigida. Então, os pais de hoje em dia, mesmo quando o filho ele erra, eles falam que vai estragar a característica dele, que não bate, não castiga, mas isso não é um método bom. O Senhor Deus, ele bate, ele castiga. Então, é por isso que em Hebreus capítulo 12, ele fala que ele castiga o filho amado. Então, para cada filho, ele bate com a vara. Então, como um pai realmente não castiga o seu filho? Se não tiver realmente o castigo, realmente não é o filho. Se torna um assassino. E uma irmã disse: ah, mesmo fazendo errado, o Senhor Deus ele não me castiga. Eu acho que eu sou a caçula. Então, caçula o quê? Então, para o Senhor Deus não existe caçula. Então, tem que ver se é um assassino, gente, do Senhor Deus. Então, não se bate em filho dos outros. Por que bate nos filhos dos outros? Tem que bater no seu próprio filho, não é? Então, bate nos seus filhos porque ama. O castigo existe em várias formas. Para algumas pessoas o castigo ele vem como doença, vem como fraqueza. Então, se olharmos em 1 Coríntios capítulo 11, ele aparece sobre irmãos que realmente adoeceram, morreram. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, fala: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então ele pecou, fez os pecados que o Senhor não poderia cometer diante do Senhor, então o Senhor Deus ele fez com que ele morresse. Então, realmente o Senhor Deus ele percebe: não posso deixar mais ele vivo. Então realmente uma pessoa que verdadeiramente nasceu de verdade realmente não vai para o inferno. E tem um problema grande também. Tem uma coisa que você realmente recebe muitas reclamações diante do Senhor Deus. Então, seja carnalmente, mentalmente, quando você dá um prejuízo para alguém, mentalmente também, então você também precisa pagar realmente muitas vezes a mais. Então, os castigos eles apresentam de várias formas. Sempre existe o castigo. Então, eu não lembro muito de ter apanhado do meu pai, mas da minha mãe eu apanhei bastante. Então, eu tinha 5 irmãs. Então, nasceram 5 meninas e o sexto nasceu como menino. Então, como é que será que eles ficaram? Eles ficaram assim. Então, mas a mãe, ela me amava muito. Então, mas sempre quando eu errava, ela de forma severa me ensinava. Ela vai contando um ao outro. E ela deixa a vara pendurada. E quando eu erro, eu olho uma vez para a vara. E quando ela lembra a vara, ela lembra muito bem da memória, falando: você errou aqui, você errou isso, você errou naquele dia. Eu não consigo fazer nada.
Então o Senhor Deus, ele castiga. Estão entendendo? O Senhor Deus, ele bate, também ele permite, o remédio também abraça. Porque ele ama. Então isso é algo como aviso. Então, realmente existe o castigo, mas não existe a perdição. É algo que vocês devem lembrar. Então, dentro do Senhor Jesus Cristo, nós que morremos e ressuscitamos, então nós agora temos uma viva esperança. Então, depois que recebemos a salvação, os cristãos eles têm a esperança, uma esperança limpa, não incorruptível. Então, quer dizer que é algo preparado nos céus para nós. Quer dizer que neste mundo as coisas elas podem se apagar, podem sumir, queimar, mas para os salvos existe uma viva esperança, uma esperança não morta, uma esperança que não apodrece, que não pode perecer. É algo que o Senhor Deus permaneceu para nós lá nos céus. É esperança. Romanos capítulo 8, versículo 24. Então, pela esperança nós recebemos a salvação e é uma viva esperança que nós vemos. Então, realmente é uma esperança eterna. Então, o Senhor Deus, ele nos salvou. Então, por que ele me salvou? Para me dar o reino eterno do Senhor Deus. Então, é por isso que ele me salvou. Então, isso é esperança. Então, é por isso que em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, a nossa cidadania é dos céus. Então, o Senhor, é por isso que ele nos salvou. Cristo nos salvou. Então, quando nós recebemos a salvação, então nós agora temos duas cidadanias. Enquanto nós moramos nessa terra, então nós somos sul-coreanos ou brasileiros, não é? E também quando nós recebemos a salvação, nós somos cidadãos dos céus. Então nós estamos, a carne neste mundo não é eterno, é temporário. Quer dizer que nós vamos voltar para nossa terra natal, que é o reino dos céus. Então quer dizer que nós somos estrangeiros aqui no Brasil. Então, realmente, a nossa cidade natal é lá nos céus. Quer dizer que nós somos forasteiros. Então, este mundo é o forasteiro e minha casa é lá nos céus. E os anjos, ele vem para me servir lá dos céus. Então, eu não tenho mais vontade de ficar neste mundo. Então, os anjos estão me chamando. Venha logo, nós estamos esperando pelo Senhor. Então, o Senhor Deus está nos esperando. O Senhor está segurando a coroa. Falando, força, força, vem andando, vem, vem. Então ele está torcendo por nós. Tá, agora nós estamos vivendo por uma esperança eterna. Então, por causa de uma esperança gloriosa. Por causa dessa esperança nós estamos indo. E nós estamos vendo o prêmio que está na nossa frente. Nós agora estamos realmente com um atleta de Olimpíadas. Quando ele chega na faixa de chegada, ele somente olha para aquela faixa de chegada e ele corre com toda a sua força, parecendo como se fosse morrer. Porque ele quer entrar correndo com a cabeça falando, entrei. Então, o Senhor ele está logo na nossa frente nos esperando. Então ele está segurando o nosso prêmio para nos presentear. Então nós somente olhando para o Senhor, nós precisamos usar toda a nossa força para correr. Então não vamos correr, nos mexer por causa de receber a salvação, mas sim para receber o prêmio do Senhor Deus, ou esse prêmio chamado por Deus. É bom, não é? Tá, de agora em diante, depois que recebemos a salvação, existem muitas coisas que nós devemos aprender, mas pouco a pouco eu vou pregar para vocês. E também existe mais uma coisa mais importante que eu quero dizer para vocês. Vamos procurar a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 8 e 9. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9, vamos ler juntos. O qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, pelo Senhor, realmente o Senhor vai nos confirmar até ao fim, para ser irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. É o dia quando o Senhor Jesus ele vier. Então nós vamos ser arrebatados diante do Senhor como realmente carnes incorruptíveis. E assim nós vamos encontrar com o Senhor realmente na sua glória. E no dia do Senhor, nós vamos ser irrepreensíveis no dia. Realmente o Senhor, ele sempre vai nos cuidar. Então quando nós estivermos diante do Senhor Deus, realmente sem termos vergonha, sem termos coisas impressíveis, sem termos manchas, nós precisamos nos esforçar, não é?
Então, para isso, quando recebemos a salvação, nós primeiramente éramos muito sujos, miseráveis. Nós realmente recebemos a salvação, mas quando nós estivermos indo para o reino, encontrando com Cristo, nós precisamos estar sem vergonha, sem erro nenhum diante do Senhor Deus. Então, se olharmos em 1 Pedro, aparece que realmente, como eu sou santo, vós também sereis santos. Então, já que o Senhor Deus é santo, nós também deveremos ser santos. Santo significa ser diferenciados do pecado. Então, para entrarmos naquela glória, a cada momento mais nós precisamos nos tornarmos santos. Então, sem termos realmente coisas para serem irrepreensíveis. Então, no dia realmente do chamado do Senhor Deus, que nós possamos ser limpos, santos, sem manchas, sem nada para ser irrepreensível. Então, realmente, o Senhor que também irá nos receber. Então, e agora? O que devemos fazer? Uma criança pequena. Ela nasceu como recém-nascido. Ela é bem pequena, ela precisa crescer, ela precisa aprender, e ela precisa se tornar uma pessoa realmente muito boa. Então, para isso, ela precisa receber o cuidado dos pais, ela precisa receber o cuidado da família, cada momento crescer bem. Então, agora nós, para sermos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, como é que Ele vai nos confirmar até o fim? No versículo 9 tem a resposta, né? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, depois de recebermos a salvação, a vida de fé, nós estamos em comunhão com Cristo. Então, antes nós éramos inimigos, mas agora nos tornamos unificados, comunhão. Se olharmos em 1 João capítulo 1, versículo 3, então, realmente, essa comunhão conosco, essa nossa comunhão com o Pai, com o Filho Jesus Cristo. Então, quando nós nascemos, nós estamos com a família, com os familiares, e nós temos a reunião, e quando nós vamos para a escola, nós temos a comunhão com os colegas, quando estamos no trabalho, realmente comunhão com os colegas de trabalho. Então, depois que recebemos a salvação, realmente nós tornamos irmãos e irmãs, um único Pai, realmente uma comunhão. Então não é uma comunhão realmente carnal, mas é uma comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Então, para que ouvimos e ouvimos, que vos anunciamos, para que também tenhais a comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então não é somente por nós, mas sim com nossos irmãos e irmãs, com o nosso Deus que está lá nos céus, para o nosso Deus Pai que nós chamamos após receber essa salvação. Então tem irmãos e irmãs que podem chamar da mesma maneira. Então nós estamos nessa comunhão, nós amamos uns aos outros, nós podemos sustentar uns aos outros, seja carnalmente, seja espiritualmente, um ajudar o outro, então, para que nenhuma pessoa ela se perca, mas sim que todas elas possam um segurar o outro para que ela possa estar de pé diante do Senhor Deus. Então essa comunhão, em outras palavras, significa igreja. Então o rebanho daqueles que são santos. Em João, capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Então realmente nós precisamos amar uns aos outros. Então o Senhor Jesus, como Ele nos perdoou, nós precisamos perdoar uns aos outros. Então como o Senhor Ele teve pena de nós, nós devemos ter pena. Então como o Senhor nos ajudou, nós precisamos ajudar. Então nós recebemos a salvação, mas nos falta muita coisa. É por isso que nós precisamos amar uns aos outros, nós precisamos segurar uns aos outros, nós precisamos ajudar uns aos outros, para que nenhum se perca. Realmente não ter ódio, brigar, não podemos fazer isso. Como o Senhor Ele perdoa, nós precisamos perdoar. Então esse amor que está dentro de nós precisa estar realmente verdadeiro dentro do nosso coração. Então, quando realmente nós temos essa palavra dentro do nosso coração, então nós tornamos realmente testemunhadores, realmente discípulos do Senhor. Então, quando nós estivermos segurando a mão uns dos outros, realmente para irmos até a vinda do Senhor Jesus. Vamos juntos, não é? Bonito? Tá, agora, depois que recebemos a salvação, vamos todos juntos. Vamos amar uns aos outros. Hoje eu vou pregar só até aqui. Então agora continuamente eu espero que vocês possam participar, seja na quarta-feira, seja no domingo, que todos os dias vocês possam vir para aprender a palavra e assim que nossa vida de fé ela possa crescer e a nossa fé possa ser mais forte e vivemos de forma adequada como cristãos. Vamos orar. Senhor Deus Pai misericordioso, através do pecado, nós somente estávamos no meio do julgamento e castigo, mas o Senhor teve pena de nós,
com a sua misericórdia, fez com que o Senhor Jesus Cristo derramasse seu sangue e perdoasse nossos pecados eternamente, e que jamais nós pudéssemos ser julgados diante do Senhor Deus. Sem nenhum castigo o Senhor nos salvou, e assim nos fomos considerados seus filhos, e através da salvação eterna e essa esperança eterna que nós recebemos de podermos entrar no seu reino, nós agradecemos por essa graça. Então, através do sangue precioso do Senhor, nós que recebemos a salvação, enquanto vivemos este mundo, através da palavra do Senhor, que o Senhor possa sempre estar nos sustentando através do Espírito Santo e possa nos conduzir para a sua fé. Então, realmente, que nós não pecamos nosso coração para as coisas do mundo, realmente não sejamos molhados por causa do pecado, mas que possamos viver pelo Senhor. E que realmente nesse tempo que não falta muito da vinda do Senhor, que nós possamos viver sem nenhuma vergonha diante do Senhor Deus. Por favor, nos conduza, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.